Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos comentar um trecho de uma conferência do Ailton Krenak para a Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí e aí inserir também algumas questões que eu colocaria no vídeo de ontem, né, no qual eu falei sobre a peruca do Byung-Chul Han. Tá, então dá para poder acrescentar, né, alguns elementos que ficaram faltando ontem nessa questão de hoje aqui envolvendo essa fala do Ailton Krenak, tá? Então tá aí Ailton Krenak e a armadilha do pensamento contracolonial e decolonial, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, tá? E antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que tem um mês aí mais ou menos que saiu, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. A gente conversa a respeito, tá? Tem aqui, você ganha 2 marcadores de livro, beleza? Tá aqui. E também o livro de poemas, tá? Que tem um ano aí mais ou menos que eu lancei. Também deixo aqui a dica com vocês, quem quiser entrar em contato, sabe, tá na descrição do vídeo, você pedindo o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá falar aqui sobre essa questão aqui, né, essa conferência do Ailton Krenak, e aí tem alguns comentários interessantes que ele faz, e enfim, né, e aí eu vou, porque tem um aspecto muito positivo aqui, muito bacana, e tem uma armadilha ali, né, nesse pensamento chamado de decolonial, ou como ele diz, né, contracolonial, tá? Vamos tentar pensar isso aí, porque tem algumas coisas interessantes para conversar a esse respeito. E antes ainda eu deixo aqui as dicas dos livros, né, do Krenak, tá aqui, esse aqui eu já li, A Vida Não é Útil, tá? É um livro bem legal aí, tem muita coisa bacana, ele fala inclusive da questão, né, do sentimento de refugiado na própria terra, que eu já cito aqui várias vezes isso aqui, faz críticas ao capitalismo também, uma série de coisas bacanas aqui também, que eu fiz vídeo aqui sobre esse livro, né, então quem quiser aí eu deixo o link também, tá? E aí tem mais 2 aqui dele que eu não li ainda, tá? O Futuro Ancestral, mas que estão aqui já, né, na lista, certo? Futuro Ancestral. E o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, beleza? Então tá aqui os livros do Krenak, que eu fiz vídeo também falando sobre o momento que ele entrou para a Academia Brasileira de Letras também, que foi muito interessante aí, uma conquista da gente aqui no Brasil, né? Ter esse diálogo aí com o Krenak e com a cultura indígena através da ABL, e, enfim, né, de todas essas conferências e debates e vídeos e conversas e reflexões que isso suscita, tá? Para além disso, também como ele fala do Darcy Ribeiro nessa conferência e nesse trecho que eu vou refletir aqui, já deixo a dica também aqui do Povo Brasileiro do Darcy, tá? Que é um livro que eu já li tem bastante tempo, é um livro que a gente está sempre consultando, né, que é um livro genial, tá? E tudo mais, beleza, pessoal? Então, vamos aqui aos comentários a respeito de alguns trechos aqui da fala do Ailton Krenak, que saiu inclusive também num link aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que está na internet, eu vou deixar o link para vocês aí também, tá? Então tá aqui Ailton Krenak, e aí eles citam aqui um trecho da fala do Krenak que diz, né, não temos de fazer crítica decolonial, e sim contracolonial. E aí ele vai estabelecer uma diferença, essa diferença é muito sutil e, enfim, teria que até ver ou, enfim, né, ler alguma coisa dele para entender qual é o tipo de diferença que ele vê ali, porque eu ainda não vi, não vi nenhuma diferença aqui entre um pensamento decolonial e o contracolonial, ainda que, enfim, né, provavelmente alguém possa aí desenvolver alguma ideia a esse respeito, tá? E aí o link aqui, né, a notícia diz o seguinte: pensador indígena ministrou uma das conferências de inauguração da Cátedra Darcy Ribeiro, tá? Do LEAT, né, nesta segunda-feira, que deve ser lá enfim, né, um centro lá dentro de estudos, né, e tudo mais. Então vamos lá, dizem o seguinte aqui, né? Eles já começam citando o próprio Krenak. Ele diz: Darcy Ribeiro conviveu com uma geração que se sentia intimidada pela arrogância do pensamento colonial a evitar ter ideias próprias. Os pensadores da América Latina evitavam ter ideias próprias porque tê-las impedia que eles dialogassem com o que era a produção moderna ou contemporânea de um mundo colonial, definido por publicações em inglês, francês ou alemão, bibliografias grandiosas, mas que não incluíam os latino-americanos. O Darcy, contudo, não tinha medo de pensar, obviamente,
Quem não tem medo de pensar pode incorrer em algum erro, em algum equívoco, mas isso não importa. O que importa é ter coragem de pensar. E Darcy tinha. Ele tinha aquela maneira tão gentil dele de se comunicar com todos nós, e isso possibilitava uma abertura ampla de entendimento do que ele estava propondo, das possibilidades de diálogo com os povos indígenas durante a vida toda. Eu acho que o Darcy se sentiu em casa. E realmente, né, o Darcy Ribeiro produziu uma quantidade gigantesca de trabalhos aí sobre os indígenas, não só em livro, mas também em vídeo, né, e tal. E era um estudioso dos indígenas. O povo brasileiro tem uma quantidade assim, né, infinita ali de informações muito ricas sobre os indígenas, e é sempre bom, como eu falei aqui no início, estar revisitando esse livro sempre, né? E aí continua aqui, agora tem um detalhezinho que eu queria ponderar, mas eu vou ler o segundo parágrafo aqui, tá? E ele diz o seguinte, né, o Krenak ainda falando aqui: até o século XIX, começo do século XX, a única narrativa que todo mundo podia acessar era a de que nós, os indígenas latino-americanos, éramos um povo beneficiário da presença colonial entre nós, que teria vindo nos modernizar, nos civilizar, né? Quando Darcy optou por uma ideia de povos testemunhos, ele estava confrontando a narrativa instituída. Estamos olhando agora uma história muito antiga, de quando a Europa tinha arrogância de contar a história do mundo na perspectiva de que tudo aconteceu a partir dela. Darcy Ribeiro, em contraponto a essa tradição, nos deixou uma obra monumental nos campos da literatura, da antropologia, das artes, da política. Ele não foi uma pessoa com um único sinal, né? Ele deixou muitas pistas para que a gente pudesse falar dele, tocar sua presença como cidadão, como sujeito que imaginou o Brasil. O nosso querido Darcy Ribeiro foi uma pessoa tão maravilhosa, tão plural, que nos ofereceu várias entradas para nos referirmos a ele. Bom, só agora algumas ponderações aqui, né, para a gente poder, até para chegar no raciocínio que eu quero fazer aqui, com uma dialética disso aqui, acrescentando alguns elementos ao que o Krenak pondera aqui. Então vamos lá. Ele diz, né, que a geração do Darcy Ribeiro se sentia intimidada pela arrogância do pensamento colonial, e é verdade. Agora, vale lembrar duas coisas aqui, né? Primeiro, no momento que o Darcy Ribeiro produziu a obra dele, a gente já tinha no Brasil referências nacionais brasileiras de contraponto ao discurso dito colonial, ao discurso, inclusive o discurso europeu e etc. e tal. Por exemplo, o Oswald de Andrade, né, que era um pensador que tinha ali a antropofagia, era inclusive uma apropriação do pensamento indígena, da estética indígena, das temáticas indígenas para confrontar o colonialismo português e aquilo que se arrastava daquilo no Brasil no início do século XX. Então esse é um ponto, né? O segundo ponto é que na própria Europa também tinha gente questionando isso que os pensadores decoloniais e contracoloniais, etc. e tal, anticoloniais, chamam de eurocentrismo, né? No início do século XX, as vanguardas fizeram isso, o próprio primitivismo lá do pensamento europeu, que dialogou com, isso não é nem do início do século XX, no século XIX, no final do século XIX já tinha gente fazendo isso, lá no final do impressionismo, Paul Gauguin, e outros autores também que acabam inaugurando o século XX ali no final do século XIX e levantando essas questões que na época da Primeira Guerra Mundial ficaram muito mais ali evidentes, né? Porque aquela matança toda mostrou que aquela tal civilização europeia tinha uma série de problemas, né? Então, quer dizer, a gente tem que ponderar isso, e vocês vão ver que essa ponderação ela não é uma mera crítica, né? Ela acaba acarretando uma mudança sutil de perspectiva que faz com que a gente não caia numa espécie de neoantropofagia hoje. Ou seja, né, de ficar achando que a gente tem que devorar tudo que tem lá fora a partir da nossa perspectiva, não dialogar com ninguém e bater em Portugal o tempo todo, porque devorar o bispo Sardinha toda hora, né, porque, ele que é o vilão, Portugal que é o vilão. Se a gente fica nessa de criticar o eurocentrismo de maneira absoluta, a gente acaba também não dialogando com questões importantes, com conquistas inegáveis do pensamento europeu, da história da Europa, etc. e tal, que acabaram, ou que acabam sendo meio que escanteadas por
por uma perspectiva meio generalista, no sentido negativo, de que a Europa é o problema do mundo, né? Então vamos pensar também um pouquinho isso, tá? E é interessante dialogar nesse sentido. E aí ele fala também aqui, né, da questão, né, de que do começo do século XX, a única narrativa que todo mundo podia acessar era de que nós, os indígenas latino-americanos, éramos um povo beneficiário da presença colonial, que vinha nos modernizar. Então vale repetir que o pensamento do Oswald, naquele momento, ali início do século XX, estava fazendo esse contraponto que eu tenho dito aqui, né, fiz alguns vídeos aí no último mês, colocando aqui, né, a questão de que a gente tem que abandonar a antropofagia hoje, porém, ressalto sempre em todos os vídeos que a gente tem que entender que naquele momento aquilo era inevitável, né? E isso significa que quando a gente faz uma espécie de releitura histórica, um inventário daquela época, a gente não pode deixar de citar isso como um elemento que naquele momento foi importante e que serve de índice de uma tentativa ali de estabelecer um pensamento nacional dialogando com os indígenas também, né? Então isso aqui é um ponto importante, tá? Então essa arrogância que a Europa, né, parece ter aqui em uma certa perspectiva decolonial ou contracolonial, ela é em parte verdadeira, mas existe uma quantidade gigantesca de material crítico, artístico, filosófico, político, etc. e tal na Europa, que já estava questionando isso também, né? Naquele momento ali, já na virada do 19 para o 20 e durante o século 20 inteiro, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, isso continuou e continua até hoje, né? Então uma coisa é a gente entender que a Europa realmente foi um problema sério para o mundo durante muitos séculos, outra é a gente analisar e achar que tudo que a Europa fez, faz e fará é uma porcaria, né? Ou no mínimo, enfim, né? A gente tem que negar isso para poder construir algo nosso. E aí isso também é importante desenhar isso porque esse nosso muito autocentrado, ele também carrega alguns problemas aí que eu vou tentar desenhar até o final do vídeo aqui, tá? Bom, e aí eles falam aqui da questão do Darcy Ribeiro, né? E aí o Ailton Krenak cita o Darcy, o Florestan Fernandes e outros pensadores que ele diz que, né, que queriam a democracia. E aí ele fala, né? E aqui eu acho bem interessante isso aqui que ele fala, que ele diz, né? Eles acreditavam na possibilidade de que viéssemos a ser uma democracia. Mas veja, eles eram sofisticados, eles queriam uma democracia com palácios. Ele está se referindo a Brasília, né? Eles pensavam diferente daquele discurso trabalhista que acha que pobre pode morar em qualquer lugar. Aquele discurso que é muito parecido com o pensamento fascista, que sugere que pobre mergulha no esgoto e sai vivo, né? É aquela coisa de que, é bem isso, né? E isso é uma coisa que a esquerda e a direita, obviamente que de maneiras diferentes, né? Porque a esquerda, ela não... você não vai ver a esquerda dizendo isso, né? Porque o pobre se joga, pobre é isso aí, se joga no esgoto e sai inteiro. Existem algumas sutilezas ali, mas no fundo tem uma proximidade realmente, né? Porque essa estética do trabalho, renda, consumo, ela é uma lógica muito presente e atuante na esquerda brasileira tradicional, na esquerda trabalhista e na esquerda petista, né? Enfim. E aí essa questão levantada por ele aqui é muito interessante, tá? Ele finaliza, né, dizendo, então a gente não pode ficar de bobeira e ouvir uma frase fascista e uma frase trabalhista sem entender a complexidade ideológica que elas implicam, né? E aí eu lembro que eu sempre digo aqui que o Lula, por exemplo, às vezes ele tem uma certa, né, uma certa retórica, uma certa verborragia ligada à questão do pobre, que é obviamente totalmente diferente da do Bolsonaro, Paulo Guedes, etc. e tal, mas que acaba, de alguma maneira, mantendo, né, essa lógica aqui no Brasil, não só no sentido estrito da manutenção da pobreza, ou da manutenção da discussão limitada a trabalho, renda, consumo, mas também acaba inibindo, de certa forma, outras temáticas ali a flutuarem nesse debate, né? Agora, para se ver a diferença do Lula para o Bolsonaro, Paulo Guedes, etc. e tal, o Lula fundou lá o Ministério dos Povos Originários e tudo mais, e tudo isso, enfim, né, mostra que ele tem uma perspectiva, um olhar, uma percepção dessa complexidade que é radicalmente diferente da do Bolsonaro e da direita brasileira de maneira geral, né? Enfim, e aí voltando, né, o Ailton Krenak diz, depois ele fica um tempo em silêncio e brinca com a plateia, deu nó e tal.
e a brincadeira sinaliza que ele sabia que a aproximação que havia feito entre o fascismo e o trabalhismo ia causar curtos-circuitos, né, na cabeça da galera lá que estava assistindo, os estudantes. E ele diz, né, ele dobra a provocação. Vou ler de novo. A gente não pode ficar de bobeira, ouvir uma frase fascista, uma frase trabalhista, sem entender a cumplicidade ideológica que elas implicam. O mundo do trabalho acha que os pobres têm um destino, ser pobre. É por isso que o mundo do trabalho é o mundo do trabalho. Após uma nova pausa, Ailton então apenas conclui, sem se permitir esquadrinhar mais seu pensamento. Vejam, é como um haikai, fica para vocês pensarem aí, né? Então, quer dizer, de fato, a gente tem que pensar se a manutenção da pobreza no Brasil acaba dos índices de pobreza, né, ainda que eles variem, obviamente, de governos de esquerda para governos de direita, mas a manutenção dessa existência da pobreza de maneira muito grande no Brasil talvez não seja justamente um resultante da manutenção da retórica da pobreza, mesmo nos governos de esquerda, né? Então é importante pensar isso aí. Por quê? Porque, dentre outras coisas, a ampliação da educação, como ponderava o Darcy Ribeiro, conhecimento, ciência, filosofia, arte, etc. e tal, tudo isso é o que a gente vê nos países mais desenvolvidos e é o que de fato faz o país sair ali daquela situação, enfim, né, de manutenção de índices de pobreza, de fome, de desigualdade social, econômica, etc. e tal, tá? Bom, o que mais? Tá? E aí, pessoal, vamos lá, aí ele fala das crises sistêmicas, e aí ele faz um comentário aqui, comentando, né, o pensamento decolonial. Então ele diz: sou convidado por muitos de vocês a ler suas teses e dissertações, então vejo vocês fazendo lá uma crítica decolonial. Eu fico me perguntando, a gente está na Europa? Aí ele brinca, né? E ele diz, ora, a gente tem que fazer uma crítica decolonial, a gente não tem que fazer uma crítica decolonial, tem que fazer uma crítica contracolonial, é o que ele diz, né? A gente tem que denunciar e detonar o pensamento colonial como uma coisa que se perpetua, inclusive a partir da nossa própria maneira de produzir conhecimento. Muitas vezes pensamos que estamos produzindo novas epistemologias, mas elas estão eivadas de pensamento colonial, cheias de vícios. Então a gente tem de pensar bem e avaliar se quando estamos reproduzindo Deleuze ou não sei mais quem, nós estamos mesmo sendo decoloniais ou se estamos apenas sendo uns bobões, né? Ele diz. E aí depois ele finaliza, está dizendo, então acalmem-se, pensem e não fiquem repetindo o refrão. Refrões são reproduzidos para nos tornar dóceis. Apenas pensem, porque a única maneira de confrontar o pensamento colonial é se opondo a ele no cotidiano, em sua maneira de viver, comer, andar, dançar, falar, pensar. Se você imita a fala do dono, você não se liberta, né? Bom, aí, pessoal, antes de voltar a essa última fala dele aqui, porque esse é o centro aqui digamos, né, da questão aqui desse vídeo de hoje, eu vou ler para vocês só o primeiro parágrafo, tá, do verbete da decolonialidade no Wikipedia, tá? E um comentáriozinho aqui rápido dele sobre esse livro aqui do Edward Said, que é o Orientalismo, tá? Que é uma das bases aí que norteiam o pensamento dessa galera decolonial, tá? Então vamos lá, é o seguinte, diz aqui, né? Decolonialidade ou pensamento decolonial é uma escola de pensamento utilizada essencialmente pelo movimento latino-americano emergente. Tem como objetivo libertar a produção de conhecimento da epistemologia eurocêntrica, realizando uma crítica à suposta universalidade atribuída ao conhecimento ocidental e ao predomínio da cultura ocidental. As perspectivas decoloniais veem essa hegemonia como a base do imperialismo ocidental. Então é um pensamento típico da América Latina, certo? Fica evidente isso aqui. E ao mesmo tempo que tem como objetivo libertar o pensamento da produção eurocêntrica, né? E aí isso norteia, quando você lê o texto inteiro, você lê artigos e você lê aqui trechos de livro, você vê que a galera que está pensando a partir dessa chave aí do decolonial ou do contracolonial, anticolonial, o problema para eles é a Europa. Salvo uma exceção ou outra, né? A maioria esmagadora, o problema está na Europa. Bom, e aí só para ler aqui o comentário que eles fazem sobre o Edward Said, tá? Eles dizem aqui, né, o texto mais influente dos estudos pós-coloniais é o Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, que é justamente esse livro aqui, né, que eu mostrei para vocês, que é esse livro aqui do Edward Said, tá, que fala sobre a forma como o Ocidente construiu ali no século XIX, tal, uma visão do Oriente
radicalmente parcial, problemática, enfim, tudo mais, tá? E muitas vezes preconceituosa e limitada, né? O que ele defende no livro. E aí eles finalizam aqui dizendo que ele descreve a invenção europeia do Oriente no século XIX como uma região geográfica considerada racialmente e culturalmente inferior, distinta à Europa. Porém, sem a descoberta europeia das Américas no século XVI, que eventualmente é chamada de ocidentalismo, em oposição à noção de orientalismo, a posterior invenção do Oriente teria sido impossível. Eu acho isso aqui meio ingênuo, né? Porque descobrissem a América, ou inventassem, ou ali, né, forjassem a América ou não, os europeus iam produzir essa versão sobre o Oriente do mesmo jeito, né? Já faziam isso, né? Não é à toa que a Índia era colônia da Inglaterra, enfim, né, e tudo mais. Então, isso aqui eu acho meio ingênuo isso, né? Agora, de qualquer maneira, não deixa de ser relevante a gente entender que a Europa fazia isso aqui de fato, ou seja, né, tratava os negros e os indígenas de maneira inferior, como se fossem pessoas inferiores, da mesma maneira que fazia com o Oriente e tal, né? Isso é um equívoco da Europa, inegável, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, há que se ponderar aqui alguns detalhes, tá? Então vamos lá, porque ele fala aqui, né, que agora vamos voltar para a fala do Ailton Krenak para a gente ponderar aqui os detalhes. Ele diz então que a gente não tem de fazer uma crítica decolonial, a gente tem que fazer uma crítica contracolonial. A gente tem que denunciar e detonar o pensamento colonial como uma coisa que se perpetua, inclusive, a partir da nossa própria maneira de produzir conhecimento. Muitas vezes pensamos que estamos produzindo novas epistemologias, mas elas estão eivadas de pensamento colonial, cheias de vícios e etc e tal. Bom, vou ponderar alguns detalhes aqui. Primeiro, pessoal, vamos lá. Quando você lê lá os verbetes, né, sobre decolonialismo, contracolonialismo, eles fazem muitas críticas a uma certa epistemologia eurocêntrica, né? E isso tem uma parcela de verdade, porque se você não dialoga com pensadores do seu local, você não entende o seu contexto e você não constrói, inclusive, diálogos mais amplos. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você ficar autocentrado, não dialogar com ninguém, isso acontece e a ingenuidade é a mesma, né? E esse comportamento autocentrado, ele convive no Brasil com uma lógica de imitação barata do pensamento europeu e estadunidense, enfim, né, e dos centros de produção e tal, Canadá, etc. e tal, da mesma forma que o pensamento, enfim, né, essas duas produções, né, convivem muito bem, quer dizer, ou essas duas formas de agir, né? Um pensamento muito autocentrado, que é típico do Oswald, quando você lê o Oswald de hoje, né, tá ali, convive no Brasil com essa lógica de ficar imitando e copiando o que a Europa faz como uma coisa de meramente citar, que é o que o Oswald criticava da galera do século XIX, né? Então essas duas posturas são problemáticas, tá? Dica bacana aqui, o Foucault, nesse livro aqui, As Palavras e as Coisas, ele faz uma crítica da epistemologia ocidental. Ele é um ocidental, era um francês, né, século XX, etc. e tal. Ele fazia isso que essa galera aqui do pensamento decolonial, contracolonial está dizendo aqui para fazer, ele faz aqui nesse livro, né? E era um ocidental, um francês, etc. e tal. Então é importante pensar isso aí também, tá? Porque para poder ponderar que a Europa não é só defeito, né? E aí eu estou dizendo isso para a gente chegar em Portugal, né? Então, a Europa produziu ciência pra caramba, tá aqui as 7 maiores descobertas científicas da história, né? Então tá tudo aqui na Europa, né? Enfim, tá, o átomo e o Big Bang e a célula e a estrutura do DNA e a relatividade, e obviamente que a gente tem que pegar isso aqui e não ficar repetindo como papagaio de pirata, né? Dizendo, porque a Europa inventou tudo isso aqui sozinha, né? Não, tem outras perspectivas de mundo, outras cosmologias que a gente tem que fazer dialogar com isso aqui, mas sem ignorar as riquezas do pensamento europeu, né? O que mais? Então tá aqui a ciência, já falei, né? Tá aqui o livro do Marcelo Gleiser também, que é um livro sensacional que conta essa história toda aí, tá? A Europa inventou a filosofia, tá aqui, né? Ou se não inventou a filosofia, inventou um tipo de filosofia muito interessante, e etc e tal, tá?
A Pascale Casanova fala aqui também da produção da Europa em relação à literatura também, que é inegavelmente interessante, né, e tal. E ela faz aqui também um alerta para essa questão das periferias e tudo mais. A Europa inventou as Olimpíadas, né, o Huizinga fala disso aqui também, né, então quer dizer que é uma coisa sensacional aí também. Inventou a música clássica, tá aqui o Wisnik fala disso aqui também. Então a gente ficar colocando a Europa como produtora de um pensamento estritamente, enfim, né, ditatorial ou, enfim, né, violento, etc. e tal, o mesmo gerador de atraso. A gente não dialoga com essas coisas ricas que a Europa inventou e que existem até hoje, que a gente dialoga com elas até hoje aqui, né? E para voltar esse livro aqui da Pascale Casanova, a Pascale Casanova fala uma coisa muito interessante aqui sobre a questão da Alemanha, né, e da própria França também, quando ela fala da Pleiade e tal, que eu acho que a gente tem que pensar em diálogo com esse pensamento contracolonial, né? A França se inventou como país fazendo um contraponto ao latim medieval e dialogando com os gregos, né? E aí fazendo uma síntese desse pensamento, né, da época deles lá com os gregos para contrapor o latim que estava indo embora. Eu falei disso aqui no vídeo de ontem, a gente tem que fazer um pensamento aqui, só que se a gente colocar Portugal no polo oposto, né, a gente está colocando algo que é nosso aqui no polo oposto. E esse é o problema dessa tal crítica do eurocentrismo no pensamento dos anticoloniais, dos contracoloniais, especialmente dos movimentos neoidentitários, né? Porque eles ficam mais focados em Portugal e na Europa do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Segundo exemplo que ela cita aqui, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Ela fala da Alemanha. A Alemanha, para poder, enfim, né, confrontar o crescimento da França e construir uma lógica própria lá, uma literatura alemã, uma produção alemã, uma cultura alemã, etc. e tal, foi dialogar com Shakespeare e com os gregos, para poder estabelecer um contraponto com a França, mas dialogando com uma produção dos ingleses lá, que era o Shakespeare, e com os gregos. Não ficou numa lógica autocentrada e ignorando o resto, né? Importante também ponderar isso aí, tá? Para além disso, existe uma lógica que enfim, uma realidade que é muito evidente, que é essa que a Márcia Tiburi coloca aqui, né? Que é de que nós vivemos hoje um neocolonialismo neoliberal, né? Então, quer dizer, é importante ponderar isso. Por quê? Porque, no fundo, Portugal, repito isso aqui, né? Já falei disso aqui em outros vídeos, Portugal não é mais um império, não manda mais nada aqui dentro, não tem mais nenhum tipo de ingerência política, cultural sobre o Brasil no nível, né, de império. Muito pelo contrário, estão querendo dialogar lá. O presidente de Portugal, meu xará Marcelo Rebelo de Sousa, recentemente, né, disse lá, verbalizou em público, pedindo desculpas por algo que ele nem fez, que foi a questão lá do colonialismo, da escravidão, etc. e tal, e é uma atitude nobre da parte dele, mas tem um discurso, tem um país que está protagonizando esse discurso neocolonialista e, evidentemente, quando a gente estuda aí o contexto econômico e etc. e tal, são os Estados Unidos, né? O neoliberalismo brasileiro, ele é decorrente de uma postura subserviente da direita brasileira aos ditames ideológicos do neoliberalismo dos Estados Unidos para nós aqui, que eles mesmos não fazem lá, né? Então, se a gente não entender isso, a gente fica fazendo uma espécie, a gente está batendo em fantasma que não existe mais, né? Tá? Então, essas são algumas críticas aqui que eu acho importante fazer, tá? E eu aqui, para finalizar o vídeo de hoje, vou até fazer mais um vídeo para falar de outros detalhes aqui dessa questão, tá? Mas para finalizar, eu acho que um autor que a gente pode dialogar bastante para poder entender isso e a riqueza disso, e um exemplo que a gente pode pegar aí para poder ter uma postura sutilmente diferente desse posicionamento da Europa como o vilão total da história, inclusive para fazer a gente enxergar melhor o problema dos Estados Unidos, é o Mia Couto, né? Porque o Mia Couto faz uma síntese muito rica entre o pensamento regional de Moçambique e o pensamento cosmopolita europeu da literatura, de vanguarda, etc. e tal, sem ficar numa lógica autocentrada de produzir uma literatura que seria meramente um chororô pós-colonial, né?
ele faz um diálogo ali rico, amplo, se apropria de elementos, faz a síntese, né, mescla elementos, e isso é muito importante e a gente pode eventualmente, enfim, né, aprender bastante com isso aqui para poder construir melhor esses posicionamentos aqui no Brasil, tá? Então esse é enfim, uma primeira reflexão aqui sobre essa conferência do Ailton Krenak, e no vídeo de amanhã eu continuo, faço um outro vídeo aqui para ponderar outros elementos, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se fala no vídeo de amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui.